Como criar um robô de trading com uma das melhores estratégias do Larry Williams do zero e sem saber programar. O nome dessa estratégia é UPS, e é a estratégia de curto prazo mais confiável criada pelo Larry Williams, segundo ele mesmo afirmou em seu livro. No nosso mini índice, a estratégia gerou mais de 110% de retornos, sendo operada no day trade, ou seja, fechando os trades no mesmo dia. Hoje a gente vai criar essa estratégia do zero usando o Stark, que é uma ferramenta gratuita para testar a estratégia de trading sem precisar programar. Para quem tiver interesse em adquirir o Stark para usar em conta real, a gente vai deixar um link aqui na descrição com 10% de desconto. Temos aqui então o Stark aberto, sem nenhuma configuração. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, apoie o canal deixando o like e se inscrevendo. Bora criar a estratégia! Um ponto importante que é bom a gente deixar claro é que a gente só vai usar essa estratégia na compra, porque no caso do nosso mini índice, no longo prazo a gente sabe que ele tem um viés de subida. Ou seja, operar essa estratégia na venda não é muito vantajoso. Como vocês podem ver na imagem, a regra de entrada da estratégia é bem simples. A gente vai esperar por um dia que abre abaixo da mínima do dia anterior e aí a gente vai pendurar uma ordem para entrar comprado assim que o preço voltar lá nessa mínima. Aqui no Stark, então, a primeira coisa que a gente deve escolher é o tempo gráfico da estratégia, que no nosso caso será o diário. Então a gente vai trocar aqui por diário. É importante a gente dizer, pessoal, que à primeira vista pode parecer que o Stark tem muitas opções e que é complicado de mexer. Porém, a gente não precisa configurar tudo, apenas o que é essencial para a estratégia. Após a gente configurar então o nosso tempo gráfico, a gente vai para a seção 1 do Stark, onde a gente vai configurar as referências que a gente vai precisar de usar, ou seja, que tipos de preço vamos usar na nossa regra de entrada. Assim, a gente vai precisar de duas referências, e a gente vai usar aqui então o nosso R1 e o R2. No R1, a gente vai colocar para usar a referência da abertura do dia atual. E no R2, a gente vai colocar a referência da mínima do dia anterior. Agora que a gente já tem as referências que a gente vai precisar, a gente vai para a seção 2 do Stark, onde a gente vai configurar a nossa expressão de compra. E nesse campo, então, a gente coloca a nossa regra para fazer a entrada na compra, que é bem simples. Basicamente, a gente precisa que a nossa referência R1, que é a abertura do dia atual, seja menor que a nossa referência R2, que é a mínima do dia anterior. E aqui a gente está pronto com a nossa configuração da entrada de compra. Em seguida, a gente vai para a seção 6 do Stark, onde a gente vai configurar o nosso tipo de entrada. Ou seja, a gente não vai entrar a mercado nesse caso, a gente vai entrar colocando uma ordem stop na mínima do dia anterior. E aqui a gente escolhe então stop distância pontos no tipo de entrada. Ainda aqui na seção 6, a gente vai trocar o preço base para as entradas, onde está preço atual, a gente vai selecionar a máxima ou mínima do último candle. Em seguida, a gente configura o nosso stop loss, que vai ser colocado na máxima ou mínima do dia atual. Então, no caso da nossa compra, a gente vai deixar uma ordem de stop loss abaixo da mínima do dia atual. Outra coisa que a gente vai fazer no nosso stop loss é que a gente vai limitar ele a 500 pontos. Ou seja, a gente vai colocar um stop máximo aqui de 500 pontos. Em seguida, a gente configura o nosso alvo. A gente vai usar aqui um alvo de 4 vezes a distância do stop loss. Ou seja, a gente coloca que vai usar o tipo de distância do stop gain em stop loss e o valor a gente coloca como 4 vezes. Ou seja, estamos usando um risco-retorno de 1 para 4 nos nossos trades. Em seguida, a gente vai para a seção 11 para a gente configurar um trailing stop. Aqui, a primeira configuração que a gente tem que fazer é o tipo do trailing stop, que a gente vai configurar com distância do preço. A gente configura também o intervalo de checagem do trailing, que vai ser a cada 1 segundo. Em seguida, a gente configura quando nós vamos iniciar a utilização do nosso trailing. E a gente vai escolher aqui após X pontos. Ou seja, após a operação andar X pontos a nosso favor, a gente começa a utilizar o nosso trailing stop. Nesse caso, o gatilho, ou seja, o valor que a gente precisa esperar que ande a nosso favor para iniciar o trailing, será de 500 pontos. E aqui, em distância do trailing, a gente configura a qual distância o nosso stop loss deve estar ali da máxima do movimento. Ou seja, aqui a gente vai usar também 500 pontos. A última configuração que a gente tem que fazer aqui no Stark são os horários de entrada e fechamento dos trades,
que a gente vai configurar aqui na nossa seção 13. Aqui no campo Tipo de cálculo dos horários, a gente vai selecionar hora fixa. E aqui no horário inicial 1, permitido para abrir posições, a gente vai selecionar às 9 horas, que é o horário que o nosso mini índice abre. O horário final 1, permitido para abrir posições, é o horário onde a gente não vai aceitar mais fazer operações a partir daquele momento. Então, a gente vai selecionar como às 17h30. Aqui mais abaixo, a gente configura o horário para fechar os trades que não atingiram nem o stop loss e nem o alvo ao final do dia. Então, aqui nessa parte de fechamento diário, a gente vai configurar aqui o horário para fechar posições em aberto, que será às 17h45. Agora a gente roda o nosso teste para ver como que a estratégia se comportou. Então a gente vem aqui na aba Configuração, a gente vai usar o ativo, o mini índice, como eu havia dito, com um histórico de aproximadamente 10 anos e um capital inicial de R$3.000. Aqui a gente deve selecionar o tempo em que vão ser atualizadas as barras. No nosso caso, a gente quer que seja no diário, ou daily, como vocês podem ver aqui. É importante a gente lembrar que a gente está rodando essa estratégia com um contrato, sempre. A gente não está fazendo aumento aqui das posições. E bora rodar o teste. Aqui na aba Gráfico do MetaTrader, vocês podem ver o gráfico de acumulação de capital gerado pela estratégia nesse backtest, que demonstra um crescimento sólido nesse período. Passando então para os nossos resultados, a gente vem para a aba Teste de volta para acompanhar as métricas geradas aqui por este backtest. Primeiramente, a gente vê então que a estratégia gerou 170 trades nesse período e gerou um capital de R$ 3.304. A gente alcançou então aproximadamente 110% de retornos no período. Passando então para a parte do risco, a gente pode ver que a gente teve um rebaixamento de R$ 307, ou seja, a gente teve um drawdown de aproximadamente 9% sobre o nosso capital, o que a gente pode dizer que é bem pequeno, dado o tamanho do nosso histórico. Uma outra métrica importante para a gente acompanhar é o fator de lucro que a estratégia gerou, que foi de 1,88, que a gente pode considerar como sendo excelente, já que essa estratégia foi relatada há vários anos atrás. A taxa de acerto da estratégia foi de 40%, o que é bem interessante, uma vez que a gente tem um lucro médio nas negociações de 103,68, contra uma perda média de 36,73, ou seja, nosso lucro médio é quase 3 vezes maior que nossas perdas médias. Revisando então a nossa estratégia, a gente pode sim considerar que é uma estratégia robusta, justamente por ela ser muito simples e já ter sido testada há anos por um grande trader como o próprio Larry Williams. É válido a gente dizer que podem ser testados diversos outros aprimoramentos à estratégia que a gente não vai testar aqui para o vídeo não ficar muito grande, porém a gente tem que sempre ter cuidado com o overfitting. Outro ponto importante que a gente sempre gosta de deixar claro é que o recomendado é operar várias estratégias em conjunto e não apenas uma estratégia de trading. Outro ponto para a gente nunca esquecer é que resultados passados jamais vão garantir resultados no futuro. É isso, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixe aqui nos comentários sugestões de outras estratégias que vocês querem que a gente teste. Controlem sempre o risco e até a próxima!